capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte, ó. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então Deus nos criou a sua imagem. E a sua o quê? Semelhança. Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Pode olhar. O olhinho, o cabelinho. Olha que pessoa mais perfeita, mais linda. Mas é com verdade, viu, gente? Ué. Quando a gente lê esse texto aqui, na verdade, nós já temos esse entendimento que Deus é Espírito, não é verdade? Ele nos criou a sua imagem. A imagem de Deus é uma imagem que espiritual. Então, a nossa essência, a nossa composição, não é essa matéria aí não, viu? Esse corpo, na verdade, é o quê? É uma capa que Deus nos colocou para que nós pudéssemos estar aqui, ó, nesse tempo aqui, nesse meio. Então Deus te deu esse corpinho aí, né? Esbelto, bonito, não é verdade? Cheiroso, abençoado, santificado. Não é verdade? Então Deus, Ele te criou espiritual, um homem espiritual. A imagem dele. Mas qual que é a imagem de Deus? Gente, qual que é a imagem de Deus? Vocês sabem? Eu também não sei. Quem sabe a imagem de Deus? Se Ele nos criou a sua imagem semelhante. Nós vamos só saber, gente, nós estivermos, junto com Ele lá, mas é algo espiritual. Então coloca na sua mente. Deus me criou espiritual, um homem espiritual. E nós, na semana passada, lemos lá, em 1 Pedro 2,5. Volta lá, nós vamos recapitular. Nós temos que trazer... Alguém que lembra do que foi falado na semana passada? Você não precisa falar, amor, já te falei. Tem que deixar as outras pessoas participarem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Abre lá, vamos ler novamente. Abra a palavra de Deus. Deus está construindo valores em nós, não é verdade? Algo novo. Então, Deus te criou um homem na essência de Deus. Gente, olha que coisa linda. Tudo que é de Deus está em nós. Ele nos criou nessa composição. Só que ainda nós não conseguimos entender a dimensão espiritual ainda. Quando você olha, quando eu pedi para você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vê aquilo que é matéria. Não é verdade? Aquilo que é matéria, que é desse plano aqui, natural, desse plano físico, desse plano material. Mas os olhos de Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê essa essência nossa, não. Ele vê além. Ele vê aquilo que Ele criou, a imagem dEle. É superior. E nós precisamos entrar nessa dimensão de enxergar esse nível superior. Para isso, nós temos que voltar à nossa essência. Aquilo que Deus nos criou, a imagem dEle. Então, se você estiver pensando, se a sua mente for uma mente materialista ou naturalista, você nunca vai enxergar a dimensão que Deus te criou. Você vai viver esse plano aqui o resto da sua vida, sem entender o propósito qual Deus quer te levar, que é muito superior a que nós vivemos aqui. Isso aqui é uma passagem. A palavra de Deus fala que nós somos o quê? Estrangeiros nessa terra. Estamos aqui de passagem. Mas a minha essência é a mesma essência de Deus. Deus é Espírito. Se a gente não quebrar esse paradigma natural desse mundo, nós nunca vamos entender os propósitos qual Deus me criou e me enviou aqui.
estão entendendo? Então nós precisamos dar um passinho a mais no entendimento de onde que Deus quer nos levar. Nós não lemos a semana passada, né? Até Pedro fala, né? Olha, vocês não estão mais tomando leitinho. É Pedro ou Paulo, hein? Paulo. Mas agora vocês estão comendo o quê? Comida o quê? Por que eu falo, vocês olham para a pastora? Querem entender isso. Vocês querem testificar nela. Não, nós temos que ter um entendimento. Pastor não é Paulo. Não fica olhando para a pastora, não. Pode falar para o pastor aqui. Então nós precisamos comer comida sólida. Né? E em 1 Pedro, Deus está trabalhando isso em nós, está desenvolvendo isso em nós, para a gente ter esse conhecimento, esse entendimento das coisas espirituais. A primeira coisa para ter o entendimento das coisas espirituais é Deus transformar a minha vida num ser espiritual. E nós precisamos mudar urgente essa questão. Né? Desbloquear a nossa mente e começar a viver esse reino espiritual. E ele fala aqui, né, que nós nos tornamos pedra viva, verdade, nós entendemos isso na semana passada, não é verdade? Você é uma pedra viva. Jesus não morreu, não ressuscitou e ele não está vivo. Você não foi colocado nesse fundamento que é vivo. Se ele está vivo, você recebe também a essência da vida. Então você é um ser o quê? Espiritual que está nessa terra, mas que vive. Mas o inimigo sempre está falando, olha, colocar decepção, tristeza, amarguras, dificuldade, falando que os planos, os projetos do Senhor estão mortos. Vocês estão entendendo a nossa mente? Tanto que é nesse plano natural. A todo momento ele vai falar que você é um derrotado, um anulado, que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você não vai chegar até o fim. Mas a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a mente espiritual. Agora, se eu vou pensar com a mente natural, nós nem estaríamos aqui hoje reunidos. A gente estaria na nossa casa, murmurando, lamentando e se rebelando contra o Senhor. Não é verdade? Endurecendo o nosso coração, porque as coisas não caminharam conforme eu projetei. Não é você que projeta, não. O Senhor já projetou por você. A palavra de Deus diz isso lá em Jeremias 29:11. Agora eu acertei, pastor? Olhem para a pastora. 29:11. Que os planos do Senhor são o quê? Maiores do que os nossos. Então olha só que isso tem que nos alegrar, isso tem que nos motivar, isso tem que gerar motivos, né? Que eu continue, que eu persevere. E não baixar a cabeça, porque a palavra de Deus diz o quê? Levítico 26, olha para a pastora. Que nós andamos com a cabeça o quê? Erguida. Que quando nós abaixamos a cabeça, puxa vida, né? Perdi a esperança, joguei a toalha. Então nós somos pedras vivas, recebemos essa essência, porque o fundamento já foi posto, já foi colocado. Então você está com seus pezinhos, quando você é ligado nessa pedra viva, você recebe a essência de vida em você. E ele continua aqui. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E nós entendemos a semana passada que essa casa espiritual ela é individual e também em comunhão, em unidade. E que esse fundamento, Jesus é o que? É o fundamento, também a pedra o quê? Angular, a pedra de esquina, que os construtores o quê? Rejeitaram. Mas nós não rejeitamos, nós colocamos os nossos pés sobre esse fundamento, e ele que nos o quê? Que nos dá toda a sustentação, para que a gente possa continuar, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa romper a caminhada. Vocês estão entendendo?
E ele vai voltar, hein? Glória a Deus, né? Na edificação de uma casa espiritual. Qual que é o entendimento de vocês de casa espiritual, hein? Hoje, para você, qual que é o seu entendimento? Vamos falar aí. Vamos abrir a boquinha, compartilhar? Zaf, quer falar alguma coisa? Hã? Corpo? É mais um pouquinho do que corpo. Qual que é o entendimento nosso de ser, de edificar uma casa espiritual? O que vocês acham? Vou falar, Carlos? Vou pegar essa palavra sua, que nós compartilhamos na semana passada. Deus chega para Moisés, construa o templo conforme o modelo que eu te mostrar. Ele não construiu algo que veio na cabeça dele. Mas Deus mostrou algo para ele no plano espiritual e ele criou aqui o tabernáculo. Até Davi queria construir a casa para o Senhor, mas quem deu o projeto foi quem? Foi o Senhor. Olha que coisa tremenda. Então tudo é o quê? Padrão, modelo, que existe em algum lugar. Que lugar é esse? Reino de Deus. Mas eu não estou nem conectado com o reino da terra aqui, quanto mais o reino de Deus. Aí eu a inversão de valores. Eu passo a ser mais carnal, mais terreno do que espiritual. Como que eu vou edificar algo se eu não tenho conexão? Não existe conexão com o reino de Deus. E Jesus fala que o reino de Deus já está aqui, porque ele já veio, morreu, ressuscitou, mas ele vai voltar. E o Espírito Santo de Deus ainda continua aqui. Então o reino de Deus está presente aqui na terra, gente? O que vocês acham? Sim, através de coerdeiros. Olha só que coisa tremenda. A obra foi completa. O que mais? O que é uma casa espiritual para você? Silvio? Quer falar alguma coisa? Não, Silvio? Tem nada para falar, nada a declarar? Bia? É interessante, Bia, o que você falou, que Deus nos criou a imagem dele espiritual, um ser espiritual. Né? Nos deu uma missão, pela nossa rebelião. Pecamos lá no céu. Aí Deus falou assim, agora eu vou enviar você. Né? Para que você possa entender algumas coisas. Nós viemos aqui, Deus nos deu essa capa, esse corpo. Né? Matéria, que vai se decompor. Né? Dependendo da condição de alguns. Uns vão se decompor e outros vão ser arrebatados. Né? Mas a essência é espiritual. Nós temos que colocar na nossa mente. A minha essência é espiritual. A minha mente não é conforme os padrões deste mundo. Eu não vivo pelo controle dos desejos dessa carne. Eu tenho que anular, eu tenho que lutar contra isso 24 horas. Né? Por isso que nós fazemos o quê? Uma consagração diante do Senhor. A consagração tem um único objetivo, que é você anular os seus desejos, as suas vontades, e falar para o Senhor, tu és superior na minha vida. Então você tem o que ali? Você anula os desejos aqui, os pensamentos, as frustrações, enfim. Nós estamos cansados de saber disso. Então nós estamos edificando uma casa espiritual que nós ainda estamos aprendendo a edificar uma casa. É interessante, né? A palavra de Deus diz, vamos abrir lá em Efésios, lá em Efésios 2. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus
por seu espírito. Nós lemos isso semana passada. Então a casa espiritual é o quê? É morada de alguém. Então, o seu corpinho não é seu. Isso aí é um templo, é uma morada. Que alguém habita, que mora aí dentro. E nós sabemos que é o Espírito do Senhor. Então isso, a essência da casa espiritual é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela se revela, ela se manifesta através do Espírito Santo de Deus. É interessante, né, que, vamos abrir também lá em 1 Pedro, capítulo 1. Vou mandar um pouquinho, né? É bom a gente... É o texto que eu queria ler. 1:18. Não, mas não é agora não. Desculpa, é 1 Coríntios. No rabisco aqui, igual o Azar falou ontem, da semana passada, como é que é Azar? Está falando de seu pai, menino. A letra do seu pai é bonitinha. 1 Coríntios, capítulo 6. Aqui, ó. Entrou um cisco no meu olho aqui, confundi, entendeu? 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então olha para mim aqui, você não tem controle nenhum sobre a sua vida. O Filho de Deus não tem controle sobre a sua vida. Quando você passa a ter controle, presta atenção, já não já é o natural. Eu vou fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da forma que eu penso. Isso é um homem natural. Agora, o homem espiritual, nós estamos edificando uma casa espiritual, ele ouve o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo falar, não faça, você não faz. Não anda nesse caminho, você não vai. Fecha a boca, você fecha a boca. Não olhe, você não olha, você fecha o olho. Limpa minha mente, está cativo isso aqui. Não pensa nessas coisas aí, não. Então, quando nós entendemos que estamos edificando uma casa espiritual, eu não tenho domínio, não sou propriedade de mim mesmo. Porque a minha essência é espiritual, conforme Deus. Então, Deus é soberano, Ele é absoluto sobre a minha vida. Vai continuar aqui. Olha aqui, termina aqui, vamos ler aqui no 20. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, nós estamos aqui num culto, nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Agora eu vou estar morto. Misericórdia. Foi pago um alto preço. Então, o fundamento, presta atenção, o fundamento que você foi edificado como pedra viva, ele comprou tudo para você ser edificado nesse fundamento. O tijolo, o cimento, as ferragens, as telhas, os caibros, tudo, a mão de obra ele pagou. Foi nos dado de graça. Ele pagou um alto preço, renunciou, sacrificou e nos deu de graça. Essa é a graça, renúncia e sacrifício. Nós também, para edificar uma casa espiritual, nós temos que renunciar e sacrificar. Não, mas Jesus já fez isso por mim, eu não preciso. Nós já falamos sobre isso, né? Mentira. Eu tenho que renunciar e sacrificar aquilo que é de maior valor para mim. Nós não falamos lá do filho de Abraão, do jovem rico? Eles não foram provados?
Enquanto a gente não abrir mão dessas coisas, não entender essa conexão da terra com o reino de Deus, que existe essa conexão, e ela é contínua, ela é intensa. A mesma hora que Paulo fala que eu sou espiritual, eu sou carnal. Mas ele entendeu, lá no final, na caminhada dele, que 90% da vida dele tinha que ser o quê? Acho que nem 90%, né? Acho que 100%, né? Que ele chega no final da vida, o que ele fala? O que para mim era lucro se tornou o quê? Perda. Vocês estão entendendo? Tanto que a gente ainda tem que entender algumas coisas. Essa pedra viva tem que ser moldada, ser trabalhada pelo Senhor, para a gente mudar tantas coisas na nossa vida. Mente, olhos, boca, ouvido, coração, espírito, alma e corpo. Porque a gente estava até compartilhando isso com o Julinho. Nós viemos de um entendimento de receber as coisas prontas. Não é verdade? Eu vou na casa do Senhor, Deus já está com a bênção pronta para me dar. Mentira. Você que tem que alcançar. Você que tem que buscar, você que tem que sacrificar e você tem que renunciar. Mentira de que seguinte ponto, ele já deu, viu? Ele já fez, já estabeleceu. Mas eu que tenho que buscar, eu que tenho que alcançar as bênçãos do Senhor. A parte é minha. Vocês lembram lá que quando o Senhor faz uma aliança com Abraão, ele manda sacrificar e divide em duas partes. Aí Deus chega para Abraão e fala assim, olha, a minha parte eu já fiz, você faça a sua parte agora. Mas quem passou no sacrifício e estabeleceu a aliança foi quem? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus, foi o Senhor. Jesus fez isso por nós também. Vocês estão entendendo? Então tudo foi pronto, mas exige a minha parte. Por isso que nós temos que reconstruir nessa casa espiritual um altar. Nós sabemos que altar é o quê? Sacrifício e renúncia. O sacrifício tem que ser perfeito, tem que ser puro, tem que ser santo diante de Deus. Eu não posso chegar na presença do Senhor de qualquer forma. Eu tenho que edificar esse templo que é a minha vida, que é o corpo, que é a morada do Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus na minha vida. E Ele que conduz a minha vida aqui, gente, nesse plano natural. Que Deus está lá no trono da glória dele, e Yeshua está onde? À direita dele, como príncipe e senhor, e voltará como rei. Vocês estão entendendo a dinâmica, como é que funciona as coisas espirituais? É dessa forma. Então foi pago um alto preço, pagou tudo por nós. Bom demais, não é? Você chega no condomínio lá, você chega lá, o caminhão já está lá, hein, Juninho? Com as pedras, o cimento está todo lá, ele vai edificar tudo para você. Ele já fez isso por você. Ele pagou um alto preço. Então, nós estamos entendendo que ele pagou um alto preço, nos colocou nesse fundamento, e nós agora estamos edificando um altar para ele, renunciando e sacrificando todos os dias das nossas vidas, e que nós estamos edificando um templo para ele. E diante dessa construção, nós estamos também edificando o quê? Muros ao nosso redor, para nos proteger de quê? Da ação dos inimigos. E o mais lindo disso tudo, né? Está despertando em nós a essência da verdade da lei do Senhor. Que nós ainda estamos ruminando isso. A lei do Senhor, na sua essência. Quem já leu o livro de Levítico aqui todinho? Quem já leu já fez um estudo. Quem já leu o livro de Levítico já fez um estudo de Levítico. Não vou nem olhar para a pastora. Como se eu não estudei, se eu não busquei o conhecimento, se eu não busquei o entendimento, eu vou conhecer a lei. Se eu não conheço os 10 mandamentos. É muito mais do que isso. Tem mandamentos, preceitos, decretos e juízos. Pastor, mas olha, tanto que a nossa mente é no passado, nas coisas do passado. Me ensinar na escola bíblica dominical, Bia, só os 10. Só os 10.
E nós vivemos essa vida miserável dos 10 mandamentos. Miserável. Aí voltando lá em 1 Pedro, voltam lá. Isso rapidinho. Daqui mais 2 horas a gente termina isso aqui. Tem churrasco depois, vai ter. Churrasco é a nossa vida, viu? Na presença do Senhor, queimar ali no altar do Senhor. Na edificação de uma casa para serem o que? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis. Quais são os sacrifícios espirituais que você está levando à presença do Senhor? Você é casa espiritual. Quando você vem com a sua oferta na presença do Senhor, não é esse papel aqui não, viu gente? Não é papel moeda não. Não é o saco de arroz não, não é a cesta básica não. É um sacrifício espiritual. Olha só a dimensão. É muito maior. Uma casa espiritual, um sacrifício espiritual. O que é o sacrifício espiritual? Estou perguntando para vocês. No seu entendimento, qual que é o sacrifício espiritual que você tem feito? Pode falar aí. Qual o sacrifício espiritual? Olha só a dimensão que Deus está abrindo no nosso entendimento. Nós vamos aprender, Deus vai nos ensinar. Aceitáveis a Deus por meio de Yeshua. Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Se não for através dele, nós não chegamos na presença de Deus. A palavra, gente, ela vai se fechando e completando. Então nós entendemos isso, essa edificação, essa construção. Amém? E nós sabemos também, nós falamos da semana passada, que os materiais para edificar essa casa, nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo, não precisa abrir, versículo 10 ao 16, que existem materiais honrosos e desonrosos. Os honrosos são o quê? Ouro, prata, pedra preciosas. E os desonrosos, quais são? Madeira, feno e palha. E esses materiais, esses 2 tipos de casas espirituais, serão provadas pelo fogo. E aquela que passar pelo fogo, né, o ouro quando passa pelo fogo, a palavra de Deus diz que ele é refinado. Esses receberão o quê? Recompensa e galardão. Então, que casa espiritual você está edificando? Mesmo você estando na presença, no fundamento do Senhor Jesus. Nossa, eu estou livre, né? Nossa, eu estou no fundamento que é Jesus. Nossa, bom demais, né? A minha salvação está garantida. Não, a palavra de Deus diz que nós seremos provados pelo fogo, mesmo estando edificados em Yeshua. Mas abra lá em 2 Timóteo. Para a gente fechar a palavra. Eu não falei que seria rápido, Juninho? 2 Timóteo capítulo 2. A partir do 19. Vou até beber uma água aqui, que estou gritando demais, não estou, Azaf? Uma coisa que eu tenho que pedir para Deus é mansidão na hora de pregar, sabe? Eu não, sabe, o Espírito Santo deixa. A partir do 19 diz o seguinte, 2,19, 2 Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus, presta atenção. Vou ler aqui, porque o Daniel deixa cair a sombrinha. Fixamente na palavra. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Presta atenção nessa inscrição aqui. Na minha versão está o seguinte: o Senhor conhece quem lhe pertence. Como é que está na sua aí, Mônica? Na hebraica. O Senhor conhece os seus. Olha aqui para mim. O Senhor te conhece. Então ele sabe qual casa você está se edificando. Está edificando na presença dele.
E lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, não precisa abrir não. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Ele conhece os bons e os maus. O Senhor te conhece. Mas por que Ele te conhece? Nós lemos lá em Gênesis. Ele te criou, meu amado. Ele sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, agora, que está passando aí na sua mente. Ele conhece a sua essência espiritual e a sua essência nessa carne aí, ó. Sabe das suas deficiências, sabe das suas dificuldades, sabe que Ele pode te auxiliar, Ele quer te ajudar. Então Ele te conhece. Mas continuando aqui. O Senhor conhece quem lhe pertence. Coloque isso na sua mente. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afaste-se da iniquidade. O que é iniquidade, gente? O que significa a palavra iniquidade? Já viu aquelas cumbuca, uns potinhos assim, ó? Coloca todos os seus pecados lá dentro. Chama iniquidade. É o conjunto de transgressões dos mandamentos do Senhor. Gera iniquidade. Então o Senhor afaste da iniquidade todos aqueles que confessam o nome do Senhor. Gente, isso é muito forte. Você não confessou? O que foi, pastor? Nós não confessamos o nome do Senhor Jesus? Eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você confessou ali. Uma confissão de fé. Mas ele continua aqui, ó, no 20. Numa casa, numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, presta atenção. Existem vasos de honra e vasos de desonra na casa do Senhor. Está falando para nós aqui, ó. Para os filhos. Então eu posso ser vaso de honra ou estar sendo vaso de desonra. Porque Deus sabe de tudo. Por isso que ele fala para afastar da iniquidade. Arrependimento, confissão de pecado. Para ser sarado e curado. Agora vamos lá. No 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será como vaso para honra, santificado, olha só, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Vou repetir. Então, se eu quero me tornar um vaso de honra diante da presença do Senhor, eu tenho que confessar os meus pecados, me purificar, me santificar, para ser útil na obra do Senhor. Então tem muita gente, presta atenção, que está achando que está fazendo a obra do Senhor da forma corretinha. Eu sou bonzinho, eu vou na igreja, amo meus irmãos, ajudo, participo, tenho comunhão. Mas Deus, quando olha para a pessoa, Ele olha a nível espiritual, porque Deus é espírito. Em vez de luz, Ele vai ver o quê? Vai ver o quê? Nada. Trevas. Por quê? Ele me fez com um propósito, a Bíblia sempre fala isso, né? Deus me fez com um propósito, com um chamado, com uma vocação, para que eu seja útil ao Senhor na sua obra. Porque o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. Essa palavra é muito forte. Então, quando o Senhor olha para nós, presta atenção aqui. Deus falou muito comigo hoje à tarde, hein? Quando Ele olhar para mim, Ele vai falar assim: você não me pertence. E é interessante que lá em Números, capítulo 16, não precisa abrir não, aconteceu uma coisa muito interessante com Moisés e Arão.
né? Uma turminha de 3 pessoas, acho que é Corá, a pastora que conhece bem de palavra, então eu anotei aqui, Corá, Datã e Abirão, e mais 250 pessoas. Se rebelaram contra quem? Moisés e Arão. Por quê? Moisés e Arão buscavam a presença do Senhor. E quando Deus olhava para aquela comunidade, Deus olhava para Moisés e Arão, esses aí me pertencem. E os abençoados começaram a ter ciúme de Moisés e de Arão. Insurgentes, rebeldes. Olha só. Mas vamos abrir lá em Números? Eu não queria abrir, mas nós vamos abrir. Que interessante, né? Só para fechar a palavra. Números 16. A partir do 4. Quando ouviu isso, todos acharam? Números 16, 4. Quando ouviu isso, Moisés prostou-se o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, homem a quem ele escolher. Então, olha aqui para mim, eu acho que eu posso chegar na presença do Senhor de qualquer forma. Ou achar na minha cabeça que eu estou edificando uma casa espiritual, que eu estou ok com o Senhor. Mas a minha cumbuca está cheia de coisa que eu tenho que jogar para fora. Mas o Senhor sabe como que está a sua vida. Gente, o Senhor sabe. Então é impossível eu esconder qualquer coisa do Senhor. Então, se é impossível eu esconder qualquer coisa dele, e ele me deu um meio para lançar fora de uma forma tão simples, que é só confessar. Mas a carne está ligada ainda aos prazeres da carne e aos prazeres desse mundo. E eu não consigo. Aí o Senhor olha para você, puxa vida, criei ele a minha essência. Mas eu não vejo luz nele ainda. Deus quer luz em nós. Casa espiritual, a glória do Senhor, a Shekinah dele, resplandece poder. Agora, quando a gente chega aqui na casa do Senhor, nós temos que chegar com a glória do Senhor. Porque se eu não vim com a glória, alguma coisa está acontecendo para que eu chegue aqui na presença dele sem a glória. Ele vai falar, eu não te conheço. Aí você vai clamar ao Senhor e ele não vai te ouvir. Vocês estão entendendo? Nós temos que mudar. Passou mais uma mudança. É mais uma pegada. É mais um entendimento que Deus está nos dando. Que nós viemos, não que aquilo que nos ensinaram não teve valor. Teve valor. Só que Deus está falando agora, vou dar comida sólida agora para vocês. E o que aconteceu com esses 3 pessoas aqui que se oporam a Moisés e Arão? O que aconteceu com eles? O que a palavra de Deus diz? Eles só não foram engolidos pela terra, eles e os 250 que estavam com eles, os rebeldes, os insurgentes. Porque Deus levantou Arão e Moisés porque eles tinham a presença e a glória de Deus, eles buscavam, eles santificavam, eles se purificavam, eles estavam verdadeiramente edificados sua casa espiritual, eles tinham comunhão com o Senhor, Deus falava com eles face a face. Sabe o que aconteceu com eles? A terra engoliu, mas pior do que isso. Abra lá no 30.
Versículo 30, né? 16, 30. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, eles descerão vivos ao Sheol. Essa palavra é muito dura. Você está preparado para descer vivo ao Sheol? Então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Senhor. Agora, como que a gente despreza o Senhor? O santificando. Todos os dias. E quem faz esse trabalho em nós? Aquele que reina dentro de nós, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Ele tem esse papel de te alertar, de te convencer. Todos os dias. Então, se tem algo maior na sua vida, nessa terra aqui, que está te impedindo de estar na presença do Senhor, presta atenção. O risco é grande. Muitos vão ser engolidos vivos. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de filhos. Não estou falando do mundo, não. O mundo já jaz no maligno, né? De filhos que têm um conhecimento, que têm um entendimento, mas estão se opondo à palavra do Senhor, ao servo do Senhor, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está revelando, e está endurecendo o coração dele, está sendo insurgente, está sendo rebelde. Vivos mortos. Mortos vivos, ou vivos mortos. Está vivo, mas está morto, né? Não tem o Espírito Santo de Deus, né? Vocês estão entendendo a dimensão que Deus está querendo nos levar? A pegada é mais forte um pouquinho. A quem é muito dado, nós estamos sendo cobrados. Porque o entendimento está vindo, a revelação está vindo. Agora, olha que coisa linda que Deus nos dá. Deus nos deu a liberdade, não deu? E dentro dessa liberdade, direito de escolha. Então, o que você ouve da parte de Deus, você tem o direito de fazer ou não fazer. Agora, você não fazendo, você já sabe que você vai ser um vaso de desonra. E que o resultado final vai ser esse aqui. Isso é sério, gente. Será que nós temos coragem de pregar isso dentro da igreja? Naquela multidão, uma igreja de 4.000 pessoas. Olha, o resultado final de vocês vão ser lançados vivos no Sheol. Não fica um. Ou te não tomar o microfone da sua mão, né? Não, vai embora, você está falando coisas aqui que a nossa pegada aqui é outra. A nossa é balada, é diversão, é música, é som, é luzes, é fumaça, é ambiente, né, todo climatizado, é espaço VIP para os importantes, para os famosos, é templo grande, porque quanto maior o templo, maior é a dimensão que as pessoas vão. Hoje está assim. Quanto maior, mais as pessoas vão. Mentira. O templo é você. É mesmo? Olha aí. Mas nós somos daqueles, para fechar a palavra. Agora é sério. 1 Pedro, capítulo 5. Foi bom você compartilhar isso, né? Você não ia ler aqui. 5. Versículo 10. Veja o tanto que Deus é lindo. Início, meio e fim. O Deus de toda graça, é 2 Pedro, viu? 5:10. Segunda Pedro, 5:10. A primeira é porque a minha Bíblia aqui, com a página anterior, está a segunda aqui em cima. É verdade, Bia, obrigado, viu?
Desculpa aí como é que falava o nosso amigo? Desculpa a vergonha que vocês me passaram. O Deus, acharam? 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sob firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Posso ouvir o quê? Amém. Então, meu amado, não preocupa não. Se você está fazendo a sua parte, a parte dele está sendo feita, bem feita. Porque o que ele prometeu vai se cumprir. Por isso que a palavra de Deus não volta vazia. E o propósito qual ela foi enviada se cumprirá. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos, deixa eu falar para vocês, faça um estudo na casa de vocês sobre casa espiritual. O que é ser uma casa espiritual? Nós precisamos mudar essa, sabe, essa pegada, esse entendimento nosso. Quando a gente chegar aqui para adorar o Senhor, eu sei que eu sou uma casa espiritual, com o Espírito Santo. Gente, ele está chorando quando eu chego aqui, triste, abatido. Ele chora, ele se entristece. E fala que entristecer o Espírito Santo de Deus é o maior pecado. Então o mundo pode estar caindo lá fora, o mundo vai estar caindo, não vai mudar, gente. Não vai mudar. Ah, pastor, o rapaz chegou para mim hoje e falou, a gasolina vai para R$10. Eu falei, olha. Porque na pandemia, vocês lembram que não tinha gasolina para abastecer? Eu fui num posto. O único R$100 que eu tinha no bolso, eu falei, põe R$100 de gasolina. Né, amor? E R$100, gente, porque eu levava os meninos na escola, né? Porque os meninos estavam indo na escola mais. Mas eu tinha que fazer as entregas, né? Eram 2 semanas de trabalho, no máximo. Eu falei, Senhor, o dinheiro que eu tenho é esse aqui. Esse dinheiro tem que durar um mês. Esse combustível tem que durar um mês. Gente, durou. Não sei o que aconteceu. Mas não precisei abastecer de novo. Então, a nossa fé, nós temos que exercer a nossa fé. E para que exerça a sua fé, a emuná, a gente tem que ser espiritual, porque se for na carne, nós estamos fritos. Muito frito. Igual aqueles franguinhos lá que você come empanado. Vocês estão entendendo? Vamos ficar de pé, glória a Deus.